Olá, bem-vindos ao programa Portal de Luz. Nós trouxemos ao longo desse mês trechos de um material inédito sobre a vida do médium Francisco Cândido Xavier, pois no mês de abril nós comemoramos o aniversário de nascimento dele, e seria agora, em 2022, 112 anos da sua reencarnação entre nós no ano de 1910. Hoje nós vamos conferir a quarta e última parte desse especial. Mas antes, nós vamos ouvir juntos a mensagem psicografada por Chico Xavier. Quando atravesses um momento considerado terrível na jornada redentora da Terra, recorda que o desespero é capaz de suprimir-te a visão ou barrar-te o caminho. Para muitos, esse minuto estranho aparece na figura da enfermidade, para outros, na forma da cinza, com que a morte lhe subtrai temporariamente o sorriso de um ente amado. Em muitos lugares, guarda a feição de crise espiritual, aniquilando a esperança. Em outros, ei-lo que surge por avalanche de provas encadeadas, baldando a energia. Ninguém escapa a esses topes de luta que diferem para cada um de nós, segundo os objetivos que procuramos nas conquistas do espírito. Esse jaz atormentado de tentações, aquele padece abandono, aquele outro chora oportunidades perdidas e outro ainda lamenta os desenganos da própria queda. Se chegaste a instante assim, obscurecido por nuvens de lágrimas, arrima-te à paciência, ouve a fé, aconselha-te com a reflexão e medita com a serenidade, mas não procures a opinião do esmorecimento. Desânimo é fruto envenenado da ilusão que acalentamos a nosso respeito. Ele nos faz sentir pretensamente superiores a milhares de irmãos que, retendo qualidades não menos dignas que as nossas, carregam por amor fardos de sacrifício dos quais diminutas parcelas nos esmagariam os ombros. Venha o desânimo como vier, certifica-te de que a forma ideal para arredar-lhe as sombras será compreender, auxiliar, abençoar e aprimorar sempre. Guardes o coração, conturbado ou ferido, magoado ou desfalecente, serve em favor dos que te amparem ou desajudem, entendam ou caluniem. Ainda que todos os apoios humanos te falhem de improviso, nada precisas temer. Tens contigo a frente e a retaguarda, à esquerda e à direita, a força do companheiro invisível que te resolve os problemas sem perguntar e te provê com todos os recursos necessários à paz e à sustentação de teus dias. Ele que ama, trabalha e serve sem descanso, espera que ames, trabalhes e sirvas quanto possas. Sem que o saibas, ele te acompanha os pequeninos progressos e se regozija com os teus mais ínfimos triunfos, garantindo-te tranquilidade e vitória. Ele que te salvou ontem, salvará também hoje. Em qualquer tempo, lugar, dia ou situação em que te sintas à beira da queda na tentação ou na angústia, chama por ele. Ele te atenderá pelo nome de Deus. A doutora Marlene Nobre, criadora do nosso programa Portal de Luz e que conviveu por anos com o médium Chico Xavier, gravou um depoimento sobre ele no ano de 2006, que nunca havia sido publicado até agora. E as gravações desse depoimento, que temos acompanhado aqui com exclusividade ao longo do mês, aconteceram dentro do Centro Luiz Gonzaga, onde Chico começou o seu trabalho mediúnico.
Hoje, na quarta e última parte desse especial, a doutora Marlene vai nos falar um pouco sobre as atividades de caridade exercidas pelo médium ao longo de toda a vida, fruto do seu imenso e incondicional amor pelos seus semelhantes, em especial por aqueles que sofriam. Ela vai falar também sobre a importância da obra do Chico como sendo uma continuidade, um aprofundamento da codificação de Allan Kardec no século XIX. Ao lado, como eu disse, dessa tarefa muito intensa no campo mediúnico propriamente dito, ele cultivava essa outra mediunidade de uma forma constante e permanente, que é a sua doação para os irmãos em humanidade. Não apenas em entendimento, em tolerância, em bondade, mas também levando o que ele podia em benefício daqueles que sofrem. Aqui, Pedro Leopoldo, como vemos, é um repositório de lembranças e nós ficaríamos aqui um tempo realmente muito longo falando de tudo aquilo que recolhemos, né, para a própria biografia do Chico e que companheiros que falam da sua juventude, falam do seu tempo da Fazenda Modelo, né, de tudo aquilo que representou Pedro Leopoldo e representou para ele, para nós, né, nessa caminhada de luzes, porque há uma continuidade verdadeiramente extraordinária entre a obra de Allan Kardec e a obra recebida por Francisco Cândido Xavier, a obra Chico Xavier Emmanuel, porque nós não podemos dizer que há solução de continuidade, muito pelo contrário, a obra que ele trouxe é uma continuidade, é uma exemplificação de conceitos trazidos por Kardec e uma elucidação, uma ampliação desses conceitos para todos nós. E o berço foi aqui Pedro Leopoldo. O livro Paulo e Estevão, publicado em 1941, foi marcante na obra mediúnica do Chico, tanto para os leitores como para ele próprio, como a doutora Marlene vai nos contar. Mas foi particularmente interessante e profundamente emocionante vermos a descrição do que representou o livro Paulo e Estevão para Chico Xavier. Ele recebeu este livro no porão da casa do seu chefe, o Dr. Rômulo Joviano, na Fazenda Modelo, aqui em Pedro Leopoldo. E como o próprio Chico diz, esse livro vinha da quinta esfera, uma esfera iluminada de onde Emmanuel escrevia, né, aquelas, provavelmente o filme, né, da onde Emmanuel tirou todo o livro que descreveu nesse extraordinário e apoteótico livro. Mas o mais tocante e emocionante foi o último capítulo deste livro, né, que ele recebeu, como eu disse, nos porões dessa casa. E ao terminar, ele chorava muito, o médium chorava demais, porque embora a mediunidade fosse sonambúlica, ele recebia assim, sem tomar conhecimento daquilo que escrevia, mas ele via as imagens, né? As imagens projetadas pela própria mente do comunicante, o Espírito Emmanuel. Então ele via aquelas imagens vivas e quando terminou o livro, Paulo e Estevão, ele chorava de uma forma assim muito intensa. Chico foi reconhecido pela opinião pública ainda em vida
uma votação popular realizada por uma grande revista brasileira, como sendo uma personalidade que trazia alegria ao nosso povo. A doutora Marlene vai nos contar agora sobre isso e também vai falar sobre a criação do museu na casa onde ele morou, em Pedro Leopoldo. E ainda também vai comentar o exemplo de vida deixado por ele. Por que Chico Xavier foi considerado pela revista Veja? Considerado não, pela pesquisa que a revista Veja fez, entre as 20 pessoas que mais alegrias deu ao Brasil. E veja bem, ele foi o único religioso colocado entre as 20 personalidades. Por quê? Exatamente porque ele não mediu esforços em dizer, olha, você está sofrendo, eu estou aqui, fale com o meu coração está falando com você. E mais que isso, ele apertou a mão das pessoas, né? Esteve rente, esteve junto, né? Mostrando a necessidade de compartilharmos nossas vidas no campo da solidariedade. Então era isso que eu gostaria de dizer nesta hora de emoção em que viemos para inaugurar a Casa Chico Xavier. A casa onde ele morou, aqui em Pedro Leopoldo, e que vai ser assim um museu, uma espécie de museu, mas também vai ter alguma palestra, vai ter um caráter mais vivo de exposição, mais interessante para o público. O que a gente gostaria de dizer nesta hora é que algo que marcou profundamente numa das suas sentenças, né, recolhidas no Evangelho de Chico Xavier, em que ele diz assim: eu nunca vou viver, ou nunca quis viver fora da vida simples que meus pais me ensinaram. Eu acho que é isto, que isto resume muito da vida de Chico Xavier, né? Sempre ele voltava para a simplicidade, mas dentro dessa simplicidade havia tanta bondade, né? E a simplicidade e a bondade, elas fazem partes inerentes da humildade. Eu não vi ainda neste mundo alguém tão humilde quanto Chico. E isso é profundamente comovente, porque não tem muito parâmetro, né? Nós não temos assim pessoas com essa qualidade no dia a dia. Então ele é profundamente tocante. Mas acredito que ele deixa em nós uma grande responsabilidade, que é a de cumprirmos o nosso dever para com Cristo, dentro dessa simplicidade, se possível, com bondade, com humildade, afastados do personalismo, cultivando apenas e tão somente a vontade de servir. Creio que essa é a mensagem que eu recolhi em todos esses anos de convivência e que me sinto no dever de viver, no dever de viver esses conceitos, embora eu me sinta profundamente, muito mesmo pequenina, diante da tarefa a ser realizada. Eu creio que tenho muita responsabilidade por ter convivido com alguém tão simples, tão bom e tão humilde. Mas certamente, se assim foi colocada, é porque eu tenho necessidade de vencer o meu passado, repleto de sombras, e ir introduzindo aos poucos esses conceitos que são fundamentais para a nossa vida. A Chico Xavier, portanto, nosso imenso amor e a certeza de que ele continua tão belo em seus ensinamentos e tão grande em sua ternura, a cobrir toda a humanidade com suas necessidades mais profundas. Obrigada, Chico.
Esperamos que tenham gostado do especial sobre a vida de Chico Xavier. Todos esses 4 episódios do portal, contendo os depoimentos da doutora Marlene Nobre, podem ser revistos no YouTube, no canal Caibar Schutel, dentro da playlist Portal de Luz. Vamos agora ouvir a nossa amiga Sandra Marinho no quadro Educa a Tua Alma. Olá, queridos amigos, queridas amigas. O nosso senso de justiça divina ainda ele é muito falho, pois nós insistimos em manter a nossa visão centrada, restrita na existência atual. E isto nos limita a interpretações equivocadas sobre o que seja a justiça de Deus. É esperado que, ao conhecer o Evangelho, procuremos viver em consonância com os ensinamentos contidos neles e a cada dia buscarmos, ser mais espiritualizados, cultivarmos a fé nos preceitos de Jesus Cristo. No entanto, a nossa compreensão da justiça divina, quando se trata da nossa vida prática, é bastante equivocada. Diante de fatos que nos ocorrem, como doença, a perda do emprego, o desencarne de um familiar querido, ou um prejuízo qualquer, de qualquer forma de prejuízo, é comum nos sentirmos injustiçados e premiados pelo azar. E comumente exclamamos: por quê? Por que eu? Por que acontece comigo? Esta conduta me faz lembrar de uma lenda ela vem assim desde os tempos do grande império chinês, muito, mas muito antes da era cristã. Essa lenda é sobre um humilde agricultor que contava com um único filho e um velho cavalo na aragem dos seus campos para trabalhar nas suas terras. Um dia, conta a lenda, o cavalo escapou e sumiu nas montanhas. Os vizinhos do fazendeiro, então, ficaram compadecidos da sua má sorte, foram visitá-lo, solidários, e abordado pelos companheiros que lhe dirigiam palavras de consolo e ânimo, o fazendeiro respondia simplesmente: má sorte? Talvez. Uma semana depois, o cavalo retornou lá das montanhas com um bando de fortes cavalos selvagens. Os vizinhos então foram dar os parabéns pela boa estrela do agricultor. Mas ele, respondendo às especulações dos vizinhos quanto à grande sorte, do seu cavalo ter trazido consigo o rico rebanho, ele disse: boa sorte? Talvez. Passados alguns dias, quando o filho do fazendeiro estava tentando domar um dos cavalos selvagens, caiu e quebrou a perna. Todos acharam o acontecido uma desgraça, menos o fazendeiro, cuja reação expressou na resposta: desgraça? Talvez. Algumas semanas mais tarde, o exército do imperador passou pela aldeia e recrutou todos os jovens saudáveis que se encontravam lá para lutarem na guerra. Quando eles viram o filho do fazendeiro com a perna quebrada, o liberaram. Pois é,
Vocês perceberam como essa história guarda muita coisa em comum com a nossa realidade? Com o modo como nós reagimos frente às ocorrências da vida, a nossa vida e também diante das ocorrências da vida dos outros. Insistimos em acreditar em sorte e azar. Basta alguém estar passando por um momento de dificuldades maiores, muitos comprometendo assim, a vida da pessoa, para que esse se sinta azarado ou injustiçado. De fato, amigos e amigas, a justiça de Deus vai muito, mas muito além do que os nossos pobres paradigmas que nós alimentamos e acreditamos. Deus, na sua infinita sabedoria, escreve certo por linhas tortas, como bem o diz o ditado popular. É preciso aprendamos a perceber a justiça de Deus, desapaixonadamente, sem particularismos, sem vaidades, sem comiseração por nós mesmos e sem desespero, fazendo o que nos compete, sem desistir e aguardar com esperança. A ânsia por respostas que não temos condições de saber no momento e o imediatismo que pretende subjugar a justiça divina aos nossos caprichos, de acordo com a nossa interpretação que é estreita e frágil de vida eterna, só serve para agravar e transtornar ainda mais. Por outro lado, diante das facilidades terrenas que nos favorece com os dons da saúde, da riqueza e da inteligência, devemos manter a postura de responsabilidade para o uso dessas dádivas que Deus nos concede, sem exceder no esbanjamento sem proveito. Assim, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, se ficamos doentes, sigamos o tratamento médico sem revolta. Se um ente querido fica doente, prestemos o devido socorro no atendimento sem desespero. Se nossos filhos estão longe de ser exemplo de virtudes, façamos o melhor com paciência e aceitação. E se passamos por necessidades financeiras, ganhando o mínimo necessário para sobreviver, agradeçamos a si mesmo e acreditemos que o motivo dessa situação está além do aqui e do agora. Mas se estamos passando por ela, é porque temos o potencial para suplantá-la ou está reservado para nós uma outra solução. Se não encontramos a cara metade, por mais que nos esforcemos em cultivar em nós o melhor modelo de parceiro ou parceira, saibamos esperar e observemos a nossa volta se não há um chamamento a exigir a nossa atenção e dedicação e que nos trará tantas outras realizações pessoais. Enfim, façamos como o chinês da história. Não paremos nunca de trabalhar, de seguirmos adiante e fazendo a nossa parte, sem reclamações e sem revolta, e também sem contar vitórias, antes do tempo. Porém,
com a certeza de que estamos sempre amparados e nunca nos faltará os meios necessários para superarmos o que chamamos de perdas. É isso. Um grande abraço e até o próximo encontro. E agora nós vamos ouvir o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos. Como sempre, é muito bom estarmos juntos em mais um Momento Doutrinário. Hoje convidamos a todos para concluirmos nossas reflexões sobre os ensinamentos do Espírito André Luiz a respeito do psicoscópio, que estão na lição número 2 do livro Nos Domínios da Mediunidade, psicografado por Francisco Cândido Xavier em 1954. Então, continua André Luiz o relato a respeito do psicoscópio. Chegando à casa espírita, na matéria, o instrutor Aulus, Hilário e André Luiz adentraram em um acanhado aposento, onde se congregava reduzida assembleia, em silenciosa concentração mental, fazendo o serviço de harmonização preparatória para os trabalhos espirituais. Aulus então esclarece que podem ser este preparo 15 minutos de prece, ou uma palestra, ou mesmo uma leitura com elevadas bases morais. Os trabalhadores encarnados não devem abordar o mundo espiritual sem a atitude nobre e digna que lhes outorgará a possibilidade de atrair companhias edificantes. E por esse motivo, estes trabalhadores não comparecem aqui sem trazer as sementes do melhor que possuem. Em seguida, Aulus armou o psicoscópio e, depois de ligeira análise, recomendou que iniciassem a observação. Textualmente diz André Luiz: assombraram-me as peculiaridades do aparelho. Sem necessidade de esforço mental, notei que todas as expressões de matéria física assumiam diferente aspecto, destacando-se da matéria do plano espiritual. Teto, paredes e objetos de uso corriqueiro revelavam-se formados de correntes de força a emitirem embaçada claridade. Detive-me na contemplação dos companheiros encarnados, que agora apareciam mais estreitamente associados entre si pelos vastos círculos radiantes que lhes nimbavam as cabeças. Eram círculos de azulado esplendor. Tive a impressão de fixar em torno do apagado bloco de massa semi-obscura a que se reduzira a mesa uma coroa de luz solar, formada por 10 pontos característicos, salientando-se no centro de cada um deles o semblante espiritual dos amigos em oração. Desse colar de focos dourados alongava-se extensa faixa de luz violeta, que parecia contida numa outra faixa de luz alaranjada, a espraiar-se em tonalidades diversas que não consegui identificar, de vez que a minha atenção estava presa ao círculo dos rostos fulgurantes, visivelmente unidos entre si à maneira de 10 pequeninos sóis, emanados uns aos outros. Reparei que sobre cada um deles ostentava uma auréola de raios quase verticais, fulgentes e móveis, quais se fossem diminutas antenas de ouro fumegante. Sobre essas coroas,
que se particularizavam de companheiro a companheiro, caíam do alto abundantes jorros de luminosidade estelar que, tocando as cabeças ali irmanadas, pareciam suaves correntes de força, a se transformarem em pétalas microscópicas que se acendiam e apagavam em miríades de formas delicadas e caprichosas, gravitando por momentos ao redor dos cérebros nos quais se produziam quais satélites de vida breve em torno das fontes vitais que lhes davam origem. Custodiando a assembleia, permaneciam presentes os mentores espirituais, cada qual irradiando a luz que lhe era própria. Admirado, porém, com os irmãos da esfera física a se revelarem tão afins na onda brilhante em que se reuniam, perguntei entusiástico: Aulus, amigo, os companheiros que visitamos são porventura grandes iniciados na revelação divina? Não, disse Aulus. Achamo-nos ainda muito longe de semelhantes apóstolos. Vemo-nos aqui na companhia de 4 irmãs e 6 irmãos de boa vontade. Porém, naturalmente são pessoas comuns. Comem, bebem, vestem e apresentam-se na terra sob o aspecto vulgar de outras criaturas do ramerrão carnal. No entanto, trazem a mente voltada para os ideais superiores da fé ativa a expressar-se em amor pelos semelhantes. Procurando disciplinar-se, então, exercitam a renúncia, cultivam a bondade constante e, por intermédio do esforço próprio no bem e no estudo nobremente conduzido, adquiriram elevado teor de radiação mental. Hilário, que utilizara o psicoscópio em primeiro lugar, então perguntou a Aulus: mas e a luz? A matéria que conhecemos do mundo transfigurou-se. Tudo aqui se converteu em claridade nova. O espetáculo é magnífico. Nada de estranheza, falou Aulus. Não sabe você que um homem encarnado é um gerador de força eletromagnética com uma oscilação por segundo registrada pelo coração? Ignora, porventura, que todas as substâncias vivas da Terra emitem energias enquadradas nos domínios das radiações ultravioletas? Em nos reportando aos nossos companheiros, observamos neles almas regularmente evoluídas em apreciáveis condições vibratórias, pela sincera devoção ao bem, com esquecimento dos seus próprios desejos. Porém, desse modo, projetar raios mentais em vias de sublimação, assimilando correntes superiores e enriquecendo os raios vitais ou os raios ectoplásmicos, de que são dínamos comuns. Esses raios são peculiares a todos os seres vivos. E com eles, por exemplo, que a lagarta realiza suas complicadas demonstrações de metamorfose, e é ainda na base deles que se efetuam todos os processos de materialização mediúnica. São os sensitivos encarnados que os favorecem, libertando essas energias com mais facilidade. Todas as criaturas, porém, guardam-nas consigo, emitindo-as em frequência que varia em cada uma de conformidade com as tarefas que o plano da vida lhes assinala. E otimista, Aulus conclui suas considerações dizendo que o estudo da mediunidade
repousa nos alicerces da mente com o seu prodigioso campo de radiações. A ciência dos raios imprimirá em breve grande renovação aos setores culturais do mundo. Aguardemos então, meus amigos e amigos, como diz o porvir. Amigas e amigos, essas informações são preciosíssimas, pois antecipam a todos nós os benefícios que nos aguardam no futuro próximo. É fundamental que continuemos focados nos ensinos e exemplos de nosso mestre, modelo e guia da humanidade, Jesus, praticando sempre o bem sem olhar a quem, para que possamos efetivamente merecer o recebimento dessas tecnologias. Boas reflexões, agradecemos a sua companhia e convidamos a todos para que continuem a acompanhar o Portal de Luz, compartilhando esses estudos nas redes sociais, YouTube, Facebook e Instagram. Desejamos muita paz, saúde, equilíbrio e amor no coração. Até o próximo encontro. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Se inscreva no nosso canal e acione o sininho para receber as notificações de todos os nossos programas, aulas e estudos diários de obras espíritas. Muito obrigada e até a próxima!